Vamos voltar a falar sobre o secretário de Educação de São Paulo, que agora justifica a não adesão ao programa de livros do MEC, depois de defender o uso de conteúdo 100% digital. Teve um pouco de vai e vem nessa história, mas de todo modo agora ele diz que o material não pode ser rabiscado, precisa ser devolvido pelos alunos. A gente tem falado bastante... Como sempre foi. Exatamente. E a gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui, até porque professores não foram incluídos, dizem que não foram incluídos, né, nessa discussão, não foram ouvidos. Sobre, sim, a importância do uso de tecnologia, de digitalização, mas também a importância da utilização dos livros impressos. Roseli Saião, nossa colunista de todos os dias, uma das referências em educação no país, está conosco. Obrigada por ter aguardado um pouquinho na linha, viu, Roseli? Eu quero te ouvir exatamente sobre essa decisão envolvendo o secretário de Educação aqui do estado de São Paulo. Muitos pais e professores incomodados em relação a isso. Qual a sua visão? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Saudade de ver vocês. A gente também, sempre. A recíproca é verdadeira, Roseli. Que bom. Os livros sempre incomodam, né? De vez em quando surgem questões políticas e aí os livros precisam desaparecer, ficam proibidos, às vezes todos, às vezes alguns títulos. O conhecimento incomoda porque o conhecimento tem a capacidade de produzir o cidadão crítico, né, que vê o mundo pelo olhar do conhecimento, e isso facilita a leitura do mundo, e, portanto, facilita também a atitude a tomar para melhorar esse mundo em que ele vive. Olha, eu acho muito curioso que a gente tenha que pensar no conhecimento digitalizado. Isso não é tecnologia, né? Isso aí é uma mudança apenas do local. E o livro é fundamental, né? O livro tem textura, o livro tem cheiro e o livro tem narrativa. Então é muito importante que a gente mantenha o livro. Aliás, você disse, Sheila, que os professores não foram incluídos, né? A educação no Brasil não é nem um pouco democrático, principalmente quando a gente pensa no quadro docente. Sempre, quase sempre, as questões descem para cima deles e eles é que precisam arcar com a prática. Nunca são ouvidos, nunca são considerados. Roseli, ontem eu estava até contando, coincidentemente, a minha menina me pediu ajuda para fazer a lição de inglês, e lá fui eu. Aí tem o caderno que você não pode rabiscar, né? Porque também vai ficar para o próximo ano. E aquele que você pode, que é o livro de atividades. Ajudei a lição de inglês, depois ela começou a de matemática no livro de atividades. Não precisava de ajuda, mas eu fiquei olhando. E ela lá, fazendo a continha, percebia que estava errada, passava borracha, apagava, fazia de novo, enfim, desenvolvia todo o raciocínio ali no papel. Ela tem também lições em que ela usa o computador, em que só dá para fazer pelo computador ou pelo tablet. Mas a dinâmica dessas lições é completamente diferente. E agora a gente vê o secretário Feder dizendo que o problema está resolvido porque ele vai imprimir essas lições que estão no tablet. Isso para mim não fez sentido algum. Primeiro, porque as dinâmicas são outra, a dinâmica é outra. E segundo, porque até 2 dias atrás ele achava que não precisava. Então, me pareceu que a emenda saiu pior que o soneto. Faz sentido esse recuo aí do secretário, Roseli? Não faz sentido nenhum. Olha, no Brasil, a gente tem um certo atraso no uso de metodologias que permitem o ensino remoto ou pelas tecnologias, né? Os primeiros passos que a gente deu nesse sentido, principalmente nas escolas, foi de transferir o que estava na apostila, por exemplo, para um tablet. Não muda a maneira de lidar com isso. Nós temos hoje a possibilidade de construir um ensino usando tecnologias, que é um ensino muito efetivo, que considera o aluno e que o professor consegue, inclusive, acompanhar quando o aluno está fazendo um exercício, um trabalho, acompanhar no momento em que ele está fazendo e poder fazer uma intervenção, fazendo uma avaliação, uma crítica, ou corrigindo a trajetória do aluno. Então, nós temos muito atraso, nós temos pouquíssimas empresas aqui que lidam bem com
as metodologias tecnológicas que consideram o ensino e aprendizagem de maneira assim bem sofisticada. Mudar da apostila para o tablet ou para o computador não faz o menor sentido. Agora, excluir o livro e depois passar digitalizado e depois imprimir, gente, não dizem que o orçamento da educação é baixo? E agora a gente vai fazer esse gasto enorme? Dando uma piruleta caríssima para chegarmos, não no mesmo lugar, para chegarmos no que eu entendo como algo pior do que o que tínhamos antes. Pois é. Olha que preocupante. Pois é. A Roseli já falou, de exclusão de professores, exclusão desse material impresso, exclusão de conteúdo, é claro. Roseli, e a exclusão dos próprios alunos, porque como você citou agora, né, isso requer investimento numa estrutura, um investimento enorme, mas a gente sabe que na rede pública há um gap gigantesco, né, um espaço gigantesco também entre os alunos que têm uma condição um pouquinho melhor e outros alunos que mal têm o que comer, né, e vão para a escola. Você acredita numa exclusão ainda maior daqueles estudantes que vão poder ter um equipamento um pouquinho melhor do outro estudante que não vai ter nenhum tipo de equipamento? A gente pode estar falando em prejuízo severo para a educação aqui do nosso estado? Um prejuízo maior do que já temos, né? Sem dúvida. A escola pública, se vai oferecer algum ensino que possibilita uma aprendizagem pelo uso das tecnologias, precisa ser na própria instituição. Isso, para ser uma instituição democrática, e o ensino público deve ser democrático. E a gente precisa sempre lembrar, né? A educação é o que move o país, é o que ajuda o desenvolvimento, e a maioria dos nossos alunos cursa escola pública. Então, quando a gente pensa nessa questão de orçamento, né? Algumas famílias podem oferecer recursos tecnológicos para os filhos, algumas famílias dividem um único aparelho e rede entre todos os integrantes da família. Então, aí a gente está, sim, fazendo uma diferença, acrescentando uma diferença que já existe, né? Que vai prejudicar a maioria, creio, que frequenta a escola pública. Roseli, muitas participações aqui dos nossos ouvintes pais, mães e ouvintes professores, né? Um deles é professor de Química, falando sobre a ausência de livros, que dificultou muito, porque algumas questões precisam ser contextualizadas, fica difícil passar na lousa, as aulas são de 45 minutos, os alunos também não têm apostila, enviaram slides para os professores trabalharem. Tem aula que tem 30 slides com exercícios e conteúdos bem diferentes da sequência que eles vinham traçando no segundo bimestre. Então, é muito delicada a posição do professor nesse momento e com uma virada nessas férias agora, na volta, no retorno para esse semestre, já com mudança. E os professores sem saber exatamente como conduzir, tentando dar o seu melhor, mas sem saber exatamente como conduzir. E esse mesmo professor, ele inclui, além disso tudo, temos os tais itinerários formativos. Ele diz que vocês já discutiram, mas que eu acho importante a gente incluir nessa discussão também, até porque o MEC apresentou uma proposta ontem com uma mudança, a gente vai ver se de fato será aprovada, mas estendendo a carga horária acima de tudo, aumentando daquelas disciplinas tradicionais, porque houve muita contestação em relação a essas disciplinas, aos itinerários formativos, não? Olha, esse professor diz bem uma coisa, né? Quem determina o funcionamento de uma instituição escolar não é quem frequenta a instituição escolar, não são os professores, não são os gestores, inclusive, não são os alunos. Quer dizer, a comunidade escolar, cada instituição escolar está submetida a uma legislação e a decisões municipais, estaduais e federais que pegam eles assim, caem em cima da cabeça deles e vire-se. O problema agora é seu. E não há apoio a esses professores. Isso é o mais importante de citar, né? O professor precisa de fazer uma formação continuada em serviço. Eles não têm isso, o Estado não oferece isso, e algumas reuniões são remuneradas, mas muito mal utilizadas, porque
nem sempre são conduzidas. Então, olha, não importa qual é a metodologia que surja, como assim uma decisão tomada, não importa. O que importa é os envolvidos estão absolutamente excluídos dessa decisão, do uso ou não de tecnologia e como usar. Aliás, o conhecimento, por conta de uma série de decisões e até da nossa cultura, né? O conhecimento saiu de uma narrativa e ele ficou assim como slides ou de um PowerPoint ou slide mesmo, né? Ou seja, é muito difícil para o aluno dar um sentido à informação que ele recebe como conhecimento, mas é mais informação que conhecimento. Ô, Sheila, E tão importante distinguir, né? Informação de conhecimento. Né? A gente vai encerrar com a Roseli, o tempo está esgotado. Só queria dar um depoimento rapidinho aqui. Eu e a Roseli tínhamos discussões homéricas, educadas, mas no Café com o Jornal, lembra, Roseli? E aí o pai de uma criança muito pequenininha, só da Alice, né? O Max não existia. Expunha ali todos os meus pensamentos completamente errados. Ah, porque a Roseli, quando ela fizer isso aí, eu vou jogar fora o videogame. Ah, porque vai ficar de castigo. A Roseli, não é assim, não adianta. Ô, Roseli, você ficaria orgulhosa de me ver hoje, viu? Ajoelhando para ficar. E são seus filhos. Ajoelhado para ficar no mesmo nível da criança, o diálogo, a conversa, nada de castigo. Bom, nada não, vai. Que bonito. Um tiquinho. Bonito ouvir isso. Eu me roselizei. Roseli, beijão para você, até a próxima. Beijo para vocês, muito carinho para os nossos ouvintes. Obrigada, Roseli. Eu adorei isso, roselize-se, né? Roselize-se você também. Pronto. Faz muito